Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma instrução muito preciosa acerca da oferta. E nós temos clareza também acerca do dízimo. Nós sabemos que o dízimo é 10% daquilo que chega à nossa mão. E nós sabemos que é o Senhor que proporciona tudo isso para as nossas vidas. Amém? O apóstolo Paulo fala no versículo 6, 2 Coríntios capítulo 9. Ele diz assim, e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama o que dá com alegria. Amém? Queridos, nós sabemos qual a importância do que é semear no reino. Nós vemos, irmãos, muitas pessoas por aí semeando de uma maneira muito ousada naquilo que vai causar destruição nas famílias. Nós vemos pessoas investindo até milhões e milhões de coisas que não vai ter proveito nenhum para a vida espiritual de ninguém. E por que que nós, como os filhos de Deus, não podemos ser ousados nos nossos dízimos e nas nossas ofertas também? Eu não fico nem um pouco feliz, irmãos, quando eu vejo estádios luxuosos sendo construídos e não igrejas. Nós temos, irmãos, que ter essa visão de excelência. Quando nós vemos, irmãos, um projeto como o Farol, é motivo de grande alegria para nós. E isso depende muito do nosso recurso. Nós fomos levantados por Deus para ser generosos com a obra dele. Amém? Nós somos levantados por Deus, irmãos, não para ser aquelas pessoas que vai ficar somente no quadro de pedintes. Não, nós somos generosos. Nós somos ofertantes ousados. Nós somos aquelas pessoas que abraçamos a causa ministerial. Deus não nos levantou, irmãos, para ficar de uma maneira mesquinha. Me lembro, irmãos, de um tempo em que eu comecei a dizimar e a ofertar de uma maneira mesquinha. Bem no início da minha conversão. Tive a oportunidade de contar esse testemunho uma vez, eu vou contar aqui novamente bem rápido. É que durante 2 meses, irmãos, nós lá em casa, o cardápio do dia era calabresa. Não tem nada contra, é uma bênção, tá? Mas durante 2 meses, irmãos, misericórdia. E nós, uma vez, ganhamos uma pizza como oferta. E eu acredito que você já deve saber qual era o sabor dessa pizza. Sem rir, porque não era com você. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu fiquei me questionando o porquê daquela situação estava acontecendo, sendo que eu tinha me convertido, não fazia mais as práticas antigas. Eu fui buscar um alinhamento com o Senhor. Às vezes você pode estar dizimando e estar ofertando e está faltando um ajuste no seu coração. Nesse momento, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor e vi o que estava faltando. Deus me mostrou claramente que faltava um alinhamento acerca do dízimo, acerca da oferta também. E essa noite você está tendo uma oportunidade, se você está tendo alguma falha em relação a isso, de se alinhar com o Senhor, ofertando a Ele, dizimando a Ele, com toda a generosidade, não por tristeza, como o apóstolo Paulo fala, ou por pesar, mas com alegria no seu coração. Amém? Eu queria que você, com esse entendimento e com esse exemplo que eu lhe dei, com esse testemunho que eu lhe dei, você separar seu dízimo, a sua oferta, com muita clareza, entendendo, irmãos, que isso é para o reino. Nós vamos fazer o reino avançar, nós vamos fazer o reino prosperar ainda mais, e pode ter certeza que os estádios feitos por aí não vão ser mais luxuosos nem mais bem feitos do que as nossas congregações. Amém? Então, se você crê assim, separa o teu dízimo, a tua oferta, uma oferta ousada ao Senhor. Você está tendo uma grande oportunidade de semear na primeira quinta-feira do ano. Então, separa uma oferta generosa ao Senhor. Se você quer fazer isso por meio de dinheiro em espécie, aí à sua frente tem um envelope, você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as nossas tesoureiras, você pode estar fazendo isso por meio de cartão de crédito ou débito, ou se você preferir e quiser fazer por meio do seu aplicativo, você pode estar usando a nossa chave Pix, está aqui no nosso telão, e também no envelope está aí a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Se você que está em casa, está assistindo nesse momento, você também está participando do culto, você pode estar fazendo isso pelo Pix e também pelo QR Code, que não nos faltam, são formas nem mecanismos, irmãos, de sermos generosos ao Senhor. Amém? Você já separou o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dízimo, por essa oferta. Nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que chegou à nossa mão foi o Senhor que nos deu.
reconhecer isso nesse momento, devolvendo o teu dízimo, Senhor, e ofertando de uma maneira bem intensa e generosa. Nós queremos, Pai, consagrar os dízimos e as ofertas a você e te render graças, Pai, por tudo que tem chegado nas nossas mãos. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que eles colherão bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Sai do teu lugar com alegria e vem dizimar e ofertar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graça por essa noite, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui expostos à tua palavra para receber da tua unção, da tua direção, da tua palavra sobre nossas vidas. Nós abrimos nossa mente, levamos nossa mente e nosso coração cativo a Jesus, para que possamos absorver, para que possamos estar abertos para receber da tua palavra. E nós sabemos que sairemos aqui diferentes, cheios, fortalecidos, porque é impossível estarmos disponíveis para escutar a tua palavra e não sermos mudados. Nós te agradecemos por isso, te louvamos e tu tem toda a liberdade de agir neste lugar. Em o nome de Jesus, quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha estarmos aqui reunidos na primeira quinta-feira do ano. Estarmos aqui reunidos para essa unção coletiva com nossos irmãos, louvando ao Senhor e tendo a oportunidade de estar recebendo da palavra. Como o Rodrigo disse, nós recebemos uma palavra maravilhosa no domingo, anos de coisas novas. E eu estou com muita expectativa e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Então gera expectativa, agarre essa palavra, creia, ande em cima dela, porque eu tenho certeza que assim como Deus tem feito todos os anos, esse ano Ele vai surpreender você. Amém? Aleluia, glória a Deus. E também nós temos iniciando uma série hoje, a nossa Quinta do Poder. Você vai ter o privilégio, vai ter a oportunidade de estar degustando um pouco sobre o Rema, do que as matérias do Rema estão sendo disponíveis para você aprender, para você se encher, para você chamar pessoas para estar aqui junto, para escutar essa palavra que tem mudado a minha vida e tem mudado milhares de vidas ao redor do mundo. Nós sabemos que o Centro de Treinamento Bíblico é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e você tem a oportunidade de estar aqui e ter essa disponibilidade para você. Então não joga fora isso, amados. Venha para cá, agarra com força, preste atenção. Eu sei que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. O ano está iniciando agora e eu sei que Deus tem grandes coisas novas para fazer em você e através de você. Mas que para isso nós precisamos estar preparados, precisamos estar fortalecidos na palavra. E o Rema, ele vai ser uma oportunidade, vai ser uma grande ferramenta para você se desenvolver, para você treinar e para você estar preparado para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então não despreze esses pequenos começos. Tempo de treinamento não é tempo perdido. Então venha para o Rema, experimente o poder, que eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Amém? Como o Rodrigão disse, está com 15% de desconto. É muito bom, né, Rodrigo? Você vai no restaurante, ele diz que ele cobra 10% a mais, né? O Rema, ele está lhe dando desconto de 15%. Então vê como Deus é tão bom. Ele está facilitando o máximo para que você possa adentrar nessa escola e ter uma vida transformada e uma vida mudada. Então não perca essa oportunidade, passe ali atrás, faça a sua matrícula e venha experimentar esse poder em nome de Jesus. Amém? Bom, então hoje nós vamos falar sobre a matéria do Rema, uma matéria maravilhosa. É como ser guiado pelo Espírito. É uma matéria que mudou a minha vida, tem mudado a cada dia, porque a cada vez que nós somos expostos à palavra sobre essa unção, nós aprendemos e a nossa vida melhora. Então, guiados pelo Espírito é algo fundamental, é algo vital para que nós possamos andar e ser bem-sucedido. Essa é a vontade de Deus para nós, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso ministério, seja em qualquer área da nossa vida. Deus, ele está pronto para nos guiar.
E é com esse intuito, é com essa finalidade de expor o que a palavra fala a respeito desse assunto que o Centro de Treinamento Bíblico Rema disponibilizou essa matéria nessa grade curricular. É para alcançar a minha vida, é para alcançar a sua vida. E nós temos a consciência da vontade de Deus sobre esse assunto em nossas vidas. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 32, no versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Você encontrou? Então diga: Deus é bom. Aleluia. Então a palavra nos diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui, amados, nós vemos que a vontade de Deus é nos instruir, é nos ensinar, é nos guiar para o melhor caminho. Isso ele estava falando na nova aliança, na palavra, na verdade, toda da Bíblia, ele vem trazendo essa vontade dele explanar para nós. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos um sucesso. Deus quer que tudo dê certo para a gente. Ele já está no nosso amanhã, ele já viu o que vai acontecer. E nada melhor de alguém que já esteve à frente nos direcionar e nos conduzir. Você não crê assim? Ainda mais tendo Deus, amados. Nós sabemos que temos pessoas que são chaves em nossa vida para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos instruir. Mas Deus, amados, é um privilégio muito grande nós termos esse Deus maravilhoso, esse Pai cuidadoso e bondoso, com essa vontade de nos guiar. Então nós precisamos ter esse entendimento, que a vontade de Deus é nos guiar para que nós possamos ser bem-sucedidos. Na antiga aliança, Deus ele tinha algumas formas de ajudar seu povo. Nós vemos que ele levantava profetas. Naquele tempo, o Espírito Santo não estava sobre todos. Então, ele tinha uma classe de pessoas que eram ungidas com o Espírito Santo sobre, para que eles possam conduzir e fazer algumas atribuições. E a atribuição do profeta era guiar o povo. Então, se alguém tinha alguma dúvida sabendo qual era a vontade de Deus, ele procurava o profeta para saber que direção ele deveria tomar. Se Deus quisesse fazer algo para o povo, uma direção específica para todo o povo, ele falava com o profeta, e o profeta dizia para aquele povo, falava para aquele povo e conduzia o povo a fazer aquela vontade do Senhor. Mas graças a Deus que nós estamos numa aliança muito superior do que a antiga aliança. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós nascemos de novo, se nosso Espírito foi recriado, nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus e ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós também vemos que antigamente Deus utilizava sinais para conduzir, para mostrar para o seu povo a vontade dele. Nós vemos que acho que todos conhecem essa história, todos conhecem a história de Gideão, que ele usou um novelo de lã para conduzir o povo, para dizer para Gideão a vontade dele. Senhor, se aqui tiver molhado esse novelo, é para me fazer isso. Se não tiver, é para me fazer aquilo. Ou seja, ele precisava de sinais, de confirmações externas para saber que aquela era a vontade de Deus. Nós vemos também o cuidado de Deus e a vontade de Deus em guiar seu povo quando o povo está no deserto. Aquela nuvem que pairava sobre aquele povo durante o dia e aquela coluna de fogo que estava sobre o povo durante a noite. Lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, você não precisa abrir, eu vou ler para que nós possamos ganhar tempo. Ele diz: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvens de dia e nem a coluna de fogo à noite. Então, amados, nós vemos aqui que a vontade de Deus é guiar, é proteger, é cuidar do seu povo, é estar conduzindo para o melhor local, para o caminho que ele deve seguir. E isso era na antiga aliança, amados. Nós temos uma aliança muito mais superior. Hoje nós temos o Espírito Santo. Eita, glória a Deus, gente, desculpa. É porque eu estava gostando tanto desse som que o Dante estava fazendo, que eu acabei me empolgando. Obrigado, viu? Aleluia. Vai pro verbo humor essa, né? Então, amados, se nós nascemos de novo, se nós entregamos ao Senhor a nossa vida, nós fomos habilitados, capacitados, nosso espírito foi recriado. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que pode nos conduzir de dia, de noite, de madrugada, quando estamos dormindo, de todas as formas. Deus fala conosco e Ele quer nos guiar. Então nós temos esse privilégio e nós sabemos, amados, que essa é a vontade de Deus. Esse é o principal
vamos dizer assim, a palavra-chave. Nós precisamos descobrir que Deus, Ele quer. E nós apenas precisamos corresponder naquilo que Ele quer fazer com nossas vidas. Como a Samis diz às vezes, né? Ela fala, pai, se Deus quis, quem sou eu para ir contra? Então, se Deus quis, vamos aproveitar, porque Deus tem muito para nós. Eu convido você a abrir lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, por gentileza. Então, amados, nós não somos mais guiados por sinais, nós não somos guiados por profetas. Nada externo nós precisamos nos atentar, porque nós temos o Espírito Santo dentro. Hoje o profeta, amados, ele tem outras atribuições. Como você vai fazer o rema, você vai ter uma matéria chamada Ministério Prático. Lá ele vai lhe direcionar, vai lhe ensinar sobre os ofícios do profeta, do mestre, do apóstolo, do evangelista, do pastor. Então você vai aprender mais sobre isso. Mas lembre-se, você não é mais guiado por profecia nem por profetas. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Então lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então aqui a palavra nos diz que todos aqueles que são guiados são filhos. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo estão habilitados para ser guiados pelo Senhor. E aqui a palavra guiados, ela significa no grego ágo, que significa conduzir segurando na mão, levando a um destino final. Então o Espírito Santo, ele quer nos pegar pela mão, ele quer nos conduzir até o final, até aquelas coisas maravilhosas que ele prometeu e que ele disponibilizou para nós. E eu tenho certeza que é boa, que é agradável e que é perfeita, porque é a vontade de Deus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos, amados, ter esse entendimento, que se nós nascemos de novo, estamos habilitados para ser guiados pelo Senhor. O nosso espírito, quando nós fazemos isso, ele é recriado, ele é habilitado a ter uma comunhão com o Senhor. E a palavra diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que nós somos, que temos as 3 dimensões no homem. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Através do nosso espírito, amados, é que nós temos acesso à comunicação com o mundo espiritual. É por onde Deus fala conosco. A nossa alma, é o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso sentimento, é a nossa razão. Então é através dela que nós entramos em contato com o mundo intelectual. E nós temos o nosso corpo, que é essa casa onde nós moramos. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nosso espírito é recriado e nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e podermos desfrutar desse guia maravilhoso que é o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Aleluia! Então, amados, nós precisamos acreditar e precisamos usar isso que está disponível. Às vezes a gente tem tudo disponível, né? A Bíblia diz que Deus, ele já nos deixou tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos. E ser guiado pelo Espírito, amados, é uma ferramenta maravilhosa. E eu tenho certeza que se nós aprendermos a sermos guiados, nós não iremos errar, mas nós iremos chegar aonde o Senhor quer e fazer aquilo que Ele escolheu para nós. Amém? Tem um exemplo muito importante, que eu gosto muito, na verdade, que exemplifica bem sobre isso. É sobre o carro e o avião. O carro, para você ser guiado, você precisa ter informações externas, você precisa ver as placas de trânsito. Quando é para você parar, tem uma placa, quando é para você seguir, também tem outra. Se você pode virar à direita, se você pode virar à esquerda, se você pode andar numa velocidade maior ou tem que diminuir. Tudo isso é feito da maneira externa. Essa forma era feita na antiga aliança. Você precisava de coisas externas para saber se aquela é a vontade de Deus e se estava permitido você fazer algo. Mas hoje não. Hoje nós estamos na nova aliança. Estamos no exemplo do avião. O piloto, quando ele decola, amados, tudo que ele tem, tudo que ele precisa para ser guiado, está ali dentro. Tudo que ele precisa para ser conduzido está dentro ali da cabine. Os instrumentos, as informações, as bússolas, todas as informações necessárias estão ali. E quanto mais ele estiver com a visão dentro da cabine, quanto ele mais estiver atento para aquelas informações, mais sucedido será o voo dele. Tanto para ele andar durante o voo, como para ele pousar também. Então nós precisamos ter essa ligação, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e que precisamos dar atenção a isso. A questão é que às vezes nós não estamos correspondendo àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós estamos tratando comum a presença dele dentro de nós.
E é como o Rodrigo falou muito bem no início, é tudo para nós. Nós precisamos corresponder, precisamos ter atenção e corresponder naquilo que o Espírito Santo vem falado conosco, em nome de Jesus. Amém? Então você pode estar perguntando, certo, a gente já sabe que a vontade de Deus é nos guiar. Agora, como que eu vou saber como é que Ele vai falar comigo, como é que Ele vai dizer, como eu vou proceder? Você deve estar com essa dúvida, né? Mas eu sei que você vai fazer o remo e você vai ter mais disponibilidade, você vai ter mais, vamos dizer assim, detalhes a respeito disso. Nós vamos dar uma pincelada só para você ficar com gostinho, para que você possa fazer a sua matrícula, aproveitar o desconto e aproveitar o irmão Rodrigo, né, que abençoou aí as 4 primeiras matrículas. Quem que vai fazer? Vocês estão aqui, gente? Tem um ali, quem mais? Tem 2, só faltam mais 2, Rodrigão. Quem sabe isso não aumenta daqui para o final, né? Então, amados, como eu estava dizendo, a palavra de Deus é nosso guia maior. Nós iremos ser guiados por ela. Lá em Salmo 119, no versículo 105, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus ela é algo atualizado. Ela serve tanto para o nosso presente como para o nosso futuro. Deus ele já deixou tudo que diz respeito para que nós possamos saber e ser guiados mediante a palavra. Ela é nosso guia maior. Então, tudo que nós precisamos saber, amados, precisamos meditar, precisamos moer ali aquela palavra, deixar ela adentrar sobre nós, porque quanto mais nós soubermos sobre a palavra, mais nós estaremos seguros para caminhar em cima dela. A Bíblia fala lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar. Então a palavra ela é um guia seguro, ela é um guia que nós podemos confiar, porque ela está disponível pelo Senhor para que possa nos educar e nos guiar da melhor forma. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus é o próprio Senhor nos direcionando, falando com a gente. Então às vezes nós ficamos esperando algo espetacular para nos conduzir. Um exemplo. Você precisou de uma profecia ou de uma visão para saber que roubar é errado? Precisou? Você precisou de alguma profecia ou de alguma visão para não falar mal do pastor? Você precisou de alguma visão ou de alguma profecia ou de algo espetacular para saber que o dízimo você deve devolver? Por quê? Porque a palavra ela está nos guiando, ela está nos orientando. Então tem coisa, mas nós não precisamos de algo espetacular. Nós precisamos apenas ter vergonha na cara e cumprir a palavra. Somente isso. Porque ela é nosso guia maior, um guia seguro, e é Deus falando conosco. A outra forma, a mais cotidiana, ou dizer assim, a principal forma também de Ele nos guiar, é através do testemunho interior. Diga comigo, testemunho interior. O testemunho interior nada mais é do que uma sinalização, nada mais é do que um freio ou um sinal verde para você seguir. O que nós precisamos estar disponíveis e sensíveis para saber essa vontade de Deus. Então, o testemunho interior é a forma mais comum de Deus estar nos comunicando, de Deus estar falando conosco. E ele é tão sobrenatural como qualquer outra forma, amados. Tudo que é sobrenatural, tudo que Deus fala conosco, tudo que nós recebemos do Espírito é sobrenatural. A questão é que a gente confunde espetacular com sobrenatural, e são coisas diferentes. Você pode ter uma experiência sobrenatural e não ser espetacular, como o testemunho interior. Mas não significa dizer que ela é inferior às outras. Então, às vezes, nós estamos perdendo direções importantes, estamos perdendo coisas que o Senhor disponibilizou para nós, porque estamos esperando que ela venha de outra forma. E quando nós tiramos os olhos, como tiramos a visão daquilo que Deus quer falar, às vezes nós não conseguimos compreender e perdemos a bênção. Então, nós precisamos se atentar para isso. A vontade de Deus, o Espírito Santo sobre nós, é que irá nos guiar. E a maneira principal será através do testemunho interior. E a palavra nos diz, eu queria que você abrisse, por gentileza, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13. Enquanto você abre, eu vou contar um testemunho. O irmão Reagan, ele fala num livro dele, a respeito de um homem que morava no Texas. E esse homem, naquele tempo, ele disse que ele era milionário. Ele era um homem com grandes posses, com grandes condições. E ele disse que aquele homem testemunhava, com algumas pessoas falavam com ele, e ele disse que nunca ele tinha perdido um valor em um investimento que ele tinha feito. E todos ficavam espantados, né? Como é que ele investe e não perde nada?
E aí ele foi contar, que ele disse que quando chegava qualquer proposta de negócio para ele disse que na mesma hora a mente dele vinha e dizia, né? Rapaz, é um negócio muito bom, pode colocar seu dinheiro que vai dar certo. E ele tinha as habilidades, ele tinha experiências, mas ele preferia confiar no Senhor. E ele disse que buscava o Senhor em um quarto, orando, meditando na palavra. E aí ele disse que quando recebia a resposta, aquele sinal verde ou o sinal vermelho, é que ele fazia o negócio. Ele disse que a maioria das vezes, quando a palavra vinha na mente dele dizendo, é bom negócio, às vezes vinha o freio e dizia, não faça, porque você vai perder. Então, às vezes, amado, você pode ter habilidades, você pode ter experiências, mas prefira o que o Senhor está lhe dizendo do que acreditar em você mesmo. Deus sabe muito mais que você, Deus sabe muito mais conosco, Ele é mais inteligente, Ele é mais sábio e é Ele que nos guia. Então, se nós estivermos direcionados para captar, para receber essa mensagem, nós seremos bem-sucedidos. E aquele homem, ele pôde provar na vida financeira dele, quão bom é você ser guiado pelo Espírito. E Deus ele não quer guiar somente nas partes financeiras, mas também na sua parte pessoal, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Às vezes você tem uma empresa, tem um negócio, está dizendo, rapaz, não está dando certo. Tente entrar no seu quarto, orar, buscar a presença de Deus e estar sensível para receber a direção, que você vai ver que irá mudar a sua vida e vai mudar o seu negócio. Então nós estamos aqui, amados, aprendendo sobre isso. Muito melhor do que conhecer é praticar. É experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E é isso que vocês estão tendo a disponibilidade. É isso que o Rema oferece para todos nós. Uma forma de nós mudarmos a nossa mente, mudarmos a nossa mentalidade e sermos provados pelo Senhor. Amém? Então aqui Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me dele, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então aqui, amados, Paulo, chegou a uma cidade e viu que uma porta se abriu. Mas ele não teve paz no espírito dele. E graças a Deus por isso, porque depois ele agradece, porque poderia ser uma perca para ele. Às vezes nós estamos aqui esperando alguma coisa acontecer, é alguém que está desempregado e surge uma proposta de emprego, com um salário bom, numa empresa muito boa, e você diz, é uma porta que o Senhor abriu, e não para escutar o que o Senhor vai dizer. Aí quando a gente começa a conversar, você escuta, rapaz, é uma empresa muito boa, é um emprego muito bom, porém eu não vou poder vir para a Quinta Viva, nem na Quinta do Poder para receber a palavra. Vamos para o churrasco dos homens? Rapaz, eu também não posso ir porque eu vou estar trabalhando. Mas domingo você vem para o culto? Rapaz, eu estou na escala, também não dá para vir. Será que isso é bênção? Será que isso vai trazer você para perto do Senhor ou afastá-lo? Então nós precisamos ter cuidado, amados, com aquelas portas que se abrem, para compreendermos se é a vontade de Deus ou não, se aquilo vai ser bom para nós ou não. Amém? A outra parte, outra forma que Deus também nos guia é através da voz interior. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então a voz do Espírito, amados, é a nossa consciência. O homem exterior ele tem uma voz. E o homem interior também tem uma, que é a chamada de consciência. É uma voz mansa, uma voz suave, mas é uma voz que também traz o respaldo do Espírito Santo. A voz interior nada mais é do que o nosso espírito trazendo uma informação, trazendo uma mensagem que o Espírito Santo transmitiu para ele. Então nós podemos também ser guiados por essa voz interior. Não é algo tão comum como o testemunho interior, mas é uma forma de Deus também estar nos guiando. Então nós precisamos também dar ouvido a isso. Precisamos também estar prontos para receber orientações, para sermos guiados pelo Espírito também, através da voz do nosso homem interior. Amém? A outra forma também que Deus tem para nos guiar é através da voz do Espírito. É uma voz com mais autoridade, é uma voz que você chega a ser audível aos seus olhos. Também, como eu disse, não é algo tão comum de acontecer, mas acontece. Irmão Regner, ele tem esse testemunho que ele fala sobre isso. E na palavra de Deus nós temos lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 19, quando Deus fala com Pedro.
Lá em Atos capítulo 10, versículo 19, a palavra diz: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então aqui, amados, nós vemos que é vamos dizer, é uma forma espetacular, porque você escutar Deus falando, uma voz com autoridade, que você chega a ser audível, é algo que mexe conosco, mexe com nossos sentimentos, que mexe com as nossas estruturas. Então também é uma forma de Deus estar guiando o seu povo. É através da palavra como guia maior, é através do testemunho interior, é através da voz do Espírito e também através dessa voz de autoridade, que é a voz do Espírito Santo. Essas são algumas formas que Deus nos guia. Existem outras? Existe. Existem visões, também existem partes que falam sobre anjos, sobre sonhos, mas também eu vou deixar aqui para vocês que vocês possam fazer o rema, e lá você vai ser ensinado sobre isso. Vão ser 7 dias especiais só para tratar como você ser guiado pelo Espírito. Então você vai ter 7 aulas que irão desenvolver, que irão lhe expor tudo que a palavra diz a respeito de como ser guiado pelo Espírito. Amém? E também, amados, nós vemos que sabemos as formas que Deus nos guia, mas nós precisamos saber como que nós vamos descobrir que aquela é a vontade de Deus. Existem 3 pontos que nós precisamos atentar. A primeira é que sempre vai estar alinhado com a palavra. Deus, ele sempre, todas as formas que Deus falar com você, vai estar alinhado conforme a palavra dele. A segunda é que você vai ter paz. Lá em Colossenses, ele fala que a paz seja o árbitro em nossos corações. Então, nós vamos sentir paz. Não estou dizendo que você não vai sentir aquele gostinho do novo, aquela expectativa de ficar meio receoso. Porque como é algo novo, a gente tem nosso sentimento, nossas emoções que às vezes mexem conosco. Mas você vai sentir no fundo, a paz no seu espírito. E o outro ponto que devemos atentar é a alegria. Sempre que Deus fala conosco, que Ele nos conduz e gera alegria em nosso coração, gera alegria em nossas vidas. Então, nós precisamos nos atentar para esses 3 pontos que são muito importantes para nós sabermos que Deus está falando conosco. Amém? Então, nós já aprendemos que a vontade de Deus é nos guiar, sabemos que estamos habilitados para isso, sabemos as formas que Deus pode nos guiar. Agora, como é que nós vamos fazer? Onde é que entra a nossa parte nisso? Diga assim, treinar meu espírito. Isso. Irmão Reagan, Kenneth Reagan, ele diz em um livro que tem uns princípios chaves que ele aprendeu durante o tempo na experiência dele. Ele diz que 3 coisas que ele fazia que ajudavam ele a treinar o espírito para que ele possa estar sensível. A primeira ele disse que era meditar na palavra. A segunda ele disse que é andar em amor. E a terceira ele disse que é oração em outras línguas. Então, essa é a forma que devemos treinar o nosso espírito, meditar na palavra. Quanto mais nós estivermos cheios da palavra, mais nós temos a segurança. Nós temos a palavra de Deus enxertada em nós, que podemos falar e saber que tudo aquilo que foi dito está alinhado com a palavra. Mas meditar não é ler. Muitas pessoas pensam que meditar é você ler. Aí a pessoa ainda, para satisfazer o ego, abre lá em João 3,16 e lê, para dizer assim, rapaz, eu li a palavra de Deus hoje. Isso não é meditar, amados, isso é enganar a Deus. Enganar a Deus não, enganar a você mesmo. Meditar é você dar tempo, é você sentar, é você estudar, é você extrair daquele texto algo que vai gerar mudança em você, algo que vai gerar alimento para você e você vai estar fortalecido. Isso é meditar na palavra. E como eu disse, muito mais do que saber é praticar. Lá Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. O que vai mudar a nossa vida, mas não é nós somente sabermos, é nós praticarmos e ela fazer efeito em nossas vidas. Muita gente está cheio da palavra, mas nós não vemos o resultado na vida. Por quê? Porque não pratica. Então, nós precisamos estar cheios da palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, para que nós possamos estar sendo guiados pelo Espírito e estarmos sensíveis para escutar a voz do Senhor. Andar em amor é uma decisão nossa. A palavra nos diz que, independente do que outras pessoas venham fazer conosco, nós devemos escolher andar em amor. Você não vai ser guiado pelo que os outros fazem com você, mas você vai ser guiado pelo que a palavra diz para você fazer. Então, escolha andar em amor, porque você vai estar pronto, vai estar treinando o seu espírito e vai estar habilitado para ser guiado pelo Senhor. Outra coisa, oração em outras línguas.
Nós devemos orar, é uma forma de nos edificar, é onde nosso espírito fica mais sensível, porque ele está comunicando diretamente com o Senhor. Então, nós precisamos tirar tempo de orar em outras línguas. Paulo, ele escreveu praticamente todas as cartas ali do Novo Testamento inteiro. E ele disse que dava graças a Deus porque orava mais em outras línguas. Então, se Paulo agradecia por isso, eu creio que é algo muito bom. E se a palavra está dizendo que nós devemos fazer isso, nós precisamos também dedicar tempo em orar, em buscar o Senhor, em orar em outras línguas, para que possamos estar sensíveis e recebermos aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Amém? Por isso que às vezes nós ficamos nos perguntando. Rapaz, lá em Romanos capítulo 8 diz que todos que são guiados são filhos. Mas lá ele não fala que todos os filhos são guiados. Por quê? Porque nem todo mundo quer pagar o preço de estar sensível para escutar a voz do Senhor. Muitos crentes estão aqui, só vêm para o culto, só vêm para a ceia, mas não tem um tempo de oração, não tem um tempo de meditação na palavra em casa. E aí ele fica desprovido de estar habilitado para receber aquilo, as direções do Senhor. Não tem sensibilidade. Amados, se nós queremos ser guiados pelo Espírito, nós precisamos treinar o nosso espírito. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque só assim nós vamos estar aptos para receber as instruções e também por estar praticando. Amém? Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Então, como eu disse, no Rema você vai ter mais tempo para saber sobre esse assunto. Aqui nós só temos 30 minutos, fica muito pouco tempo para explanar tudo. Mas eu espero que você tenha ficado com um gostinho da palavra, que você tenha gerado uma expectativa, algo dentro do seu coração, para que você venha fazer o Rema. Lá você vai ter 7 dias que você vai estar aqui sentado, recebendo a unção de uma palavra maravilhosa para mudar sua vida. Ela mudou a minha e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Então não deixe, faça sua matrícula, esteja aqui. O ano está começando, então aproveite para você também fazer a sua parte, ajudar ao Senhor. A forma de também treinar seu espírito é se expondo à palavra. No Rema você vai estar fazendo isso. A outra forma é você andar em amor. No Rema também você vai estar fazendo isso. E também orar em outras línguas, que no Rema também você vai fazer. Então o Rema está completo. Tudo que você precisa para andar e ser guiado pelo Espírito, você vai aprender aqui no Rema. Amém? Então, para encerrar, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos 23, no capítulo 1. Salmos 23, no versículo 1. Aqui o Senhor nos diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos guiar. Ele quer nos pastorear. Então, o que nós precisamos fazer é estar sensíveis para escutar a voz do nosso pastor. Estar sensível para receber as instruções e estar pronto para obedecer. E se nós fizermos isso, Ele vai nos guiar pelas águas mansas, vai nos guiar pelo caminho, pela vereda da justiça. E lá nós estaremos no centro da vontade de Deus. E lá nós estaremos fazendo a vontade do Senhor, que é o melhor lugar para nós estarmos. E com certeza, nada irá nos faltar. É isso que nós temos que crer e acreditar, porque essa é a vontade de Deus para nós. Não aceite nada menos que isso. Receba tudo aquilo que Deus colocou para você e disponibilizou, porque Ele tem uma vida de sucesso. Ele quer usar você para fazer grandes coisas no reino. Então nós precisamos estar firmes, precisamos estar guiados pelo Espírito, para que possamos contribuir para o avanço e o crescimento do reino. Amém? Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Pai, nós te rendemos graça por essa noite. Obrigado, Pai, por essas instruções preciosas. Eu creio, Pai, que nós nos aprendemos mais, que nós estamos cada vez mais com conhecimento, Pai, para ser guiados pelo Senhor. Aprendemos um pouco mais sobre a Tua palavra. E nosso desejo é que possamos desenvolver isso, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Nós te rendemos graça porque o Senhor já
disponibilizou tudo que nós precisamos para sermos um sucesso, para andarmos vitoriosos aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós somos muito gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, todos os dias em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, nós te rendemos graça, em nome de Jesus. Amém e amém.